Ei, pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio do nosso novo canal de comunicação, que é o podcast, que é esse papo informal aqui na cozinha mesmo, né? Para a gente trazer assuntos da especialidade, da coloprocto, mas de uma forma que todo mundo possa compreender. Esses papos que eu sei que já rolam na cozinha de casa mesmo, né? Sobre um assunto tão difícil que hoje nós vamos tratar aqui, que é o câncer do intestino. Então, eu tô com uma grande amiga aqui, é um prazer estar com a Aline Lauda aqui comigo hoje. Vou deixar a Aline se apresentar e a gente vai trocar umas ideias aqui que eu acho que vai interessar todo mundo, que com certeza já foi assunto aí de um café da manhã ou de um almoço de domingo na casa de vocês. Bem-vinda, Aline. Ei, Fernandinha, ó, doutora Fernanda, né, Fernandinha? Uhum. É, Fernandinha mesmo. é uma honra estar aqui para discutir um tema que é muito importante, porque o câncer de intestino é um dos tumores mais prevalentes no Brasil, né, tanto em homem quanto em mulher. E é como você mesmo falou, tá na cozinha e o paciente, tanto os pacientes como as pessoas que convivem com os pacientes têm várias dúvidas. Então, quando a Fernanda me convidou para estar aqui, eu falei, não, vamos falar dessa jornada que desde o diagnóstico até o tratamento, porque é importante todos saberem. A avó da gente já falava, na cozinha já falava, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. É importante conhecer para a gente saber diagnosticar precoce, né? Exatamente. Aline, sabe uma coisa que o pessoal tem me perguntado muito? É essa questão assim, ó, por que que as pessoas estão tendo tanto diagnóstico de câncer de intestino? Porque tem sido falado tanto isso. A gente está vendo aí um tanto de artista, né, comentando que tiveram diagnóstico. Não são pessoas idosas na maioria dos casos, né, que a gente tem visto. Me fala assim, o que que tem sido essa prática nova assim no seu consultório de pacientes cada vez mais jovens com esse diagnóstico? Não é uma causa só, né, Fernanda? Isso é um fato que o câncer de intestino a gente tem se diagnosticado de uma forma mais precoce, tanto é que a gente mudou a faixa de indicação de colonoscopia, a faixa etária, né? A gente antes indicava para pacientes acima de 50 anos, hoje a gente tem indicado mais precocemente. Importante, pessoal, para todo mundo, não é só para quem tem risco. E por que está vindo uma faixa mais nova? Não é só um fator, né, existe a questão do fator familiar, a história familiar é importante, mas existe uma questão de outras, principalmente a obesidade, alimentação inadequada, a questão da própria atividade física, o intestino funcionar plenamente, e isso vai depender de atividade física, quantidade de água, quantidade tipo de dieta. Então, esse podcast hoje é sobre câncer de intestino, mas os outros que virão, é importante as pessoas entenderem que o câncer de intestino é só uma consequência de vários fatores de estilo de vida que é responsável por uma boa parte. E tem aqueles que não é nem a questão de estilo de vida, não é nem questão genética, que pode acontecer em qualquer pessoa, né. Exatamente. Eu falo, também uma outra teoria que tem sido comprovada pelos estudos é essa questão da alteração do microbioma, né? Hoje, como que a gente tem contato com coisas mais industrializadas, alimentos, né, já mais preparados de forma industrial, isso faz com que, é claro, que o microbioma que a gente tem hoje é muito diferente do microbioma que a gente tem aí dos nossos avós, né, até dos nossos pais, mas principalmente dos nossos avós. Isso já está comprovado em diversos estudos, essa alteração do microbioma e como que muitas vezes o microbioma ele vai ser um dos fatores de risco especiais aí de grande importância no desenvolvimento mais precoce dos tumores intestinais. A questão do microbioma, ela tanto é para prevenção, para aumentar o risco, quanto para o tratamento. Então a gente tem Exatamente. estudos, então, só para a gente voltar um pouco atrás, microbioma, para quem não sabe, são as bactérias, são os micro-organismos que a gente tem na boca, no esôfago, no estômago, no intestino. Então a gente é cheio de bactéria. Milhões, trilhões, na realidade. E elas podem tanto proteger quanto podem Exatamente. aumentar o risco. Então, talvez é uma das áreas que mais estão sendo estudadas hoje é a questão do microbioma. E o que altera o microbioma? O que a Fernandinha acabou de falar, né? Alimentos industrializados, Hábito de hábito de vida. vida, É. tipo de alimentação.
Isso é muito legal a gente entender, né? Como uma forma de prevenção mesmo primária, essa questão que a gente tem que olhar também pro que a gente come, né? Para ter esse fator de prevenção, não tem dúvida que aí se dá, como se diz, dá outro episódio para a gente conversar. Sem dúvida. E não só o que come, mas o que bebe também, É, a questão do uso indiscriminado de antibiótico. A gente antigamente falava assim, antibiótico não pode usar muito porque só causa resistência. Hoje a gente sabe, antibiótico, se você usa muito, antibiótico, corticoide, várias coisas que podem alterar o microbioma, pode realmente afetar negativamente a sua forma no do desenvolvimento, né? No desenvolvimento. risco do desenvolvimento de doenças sérias. O câncer de intestino, por exemplo, mas também outras, tipo doenças autoimunes, Sim, né? Até doenças de pele, obesidade, enfim, um com tanto certeza. de É um tema à aplicações. É um parte. tema à parte. Ô, Aline, mas vamos aproveitando a sua vinda aqui, conversa comigo, conta comigo aqui, como que é essa questão, assim, do paciente, que você tem bem aí na sua prática. O paciente chegou com um diagnóstico de tumor intestinal. E outra coisa, eu queria que você me falasse, assim, como que é esse paciente quando ele chega com esse diagnóstico e a gente já podia também explicar qual que é a diferença que a gente tem dos tumores do intestino para os tumores do reto e os tumores do ânus, né? Que fica tudo dentro de um bolo só, mas é diferente, né? Vamos Então, contar para a gente. vamos separar, então, primeiro vamos falar da jornada do paciente, né? Então, o paciente, às vezes com sangue oculto nas fezes, positivo, às vezes com uma colonoscopia de rotina, detecta um tumor. Aí, primeira coisa, esse paciente passa pelo cirurgião, coloproctologista, e o coloproctologista muitas vezes faz a cirurgia e aí encaminha para o oncologista, que é a minha especialidade. Quando chega, muitas vezes ele já chega com os exames prontos, mas se não chegou com os exames prontos, a gente pede o que a gente chama de estadiamento. O que é o estadiamento? É avaliar se tem metástase em outras partes. Com todos os tumores, pode dar metástase, a maioria deles pode dar metástase, mas aí vai depender de quão avançado é o tumor, o que a gente chama de estadio do tumor. E aí a gente pede normalmente tomografia de tórax, abdômen e pelve. Algumas vezes a gente tem que pedir ressonância de pelve, uma ressonância bem feita para avaliar tumores de reto, por exemplo. E com isso, e pede um marcador tumoral, que é que a gente chama de CEA. Ah, Aline, você pede CEA no dia a dia para paciente que não tem câncer? Não, porque o CEA pode aumentar Um até monte com de verme. Eu coisa. já tive paciente com estossomose com CEA alto. Então, cuidado para marcador tumoral para paciente que não tem câncer. Então, isso é um dos recadinhos importantes. E Então, também para o paciente diminuir a ansiedade, né? Porque às vezes o paciente chega querendo fazer um monte de exame. Ah, pede para mim todos os marcadores tumorais, né? aí é aquela história: vem um marcador positivo e todos os exames estão normais. Aí você vai falar assim: ah, meu Deus, por que o marcador está positivo? Né? Então, é É. uma situação que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Então, aí nessa jornada, o paciente veio, a gente faz o estadiamento, aí o PET. O PET-CT. PET-CT oncológico é um exame mais detalhado e a gente pede algumas vezes quando o paciente tem uma doença mais avançada e quando eu tenho dúvida. Ah, a tomografia deixou em dúvida do nódulozinho no fígado ou no nódulozinho no pulmão. Aí eu peço o PET, ou em alguns casos que tem uma doença após cirurgia mais avançada, a gente tem que pedir o PET também para definir o melhor tratamento. E a gente pede alguns detalhamentos da biópsia também, que a gente chama de instabilidade microsatélite, para ver aí a ligação familiar, alguns detalhes aí que é importante. Com isso em mãos, eu tenho o estadiamento correto do paciente, aí a gente vai definir se precisa. Primeiro, pergunta: precisa de quimioterapia? Para tumores iniciais, geralmente não. Tumores estágio 1 e 2, normalmente não. Tumores mais avançados, sim. A gente precisa de quimioterapia. E para tumores metastáticos, pacientes com tumores metastáticos, sim, também. Então, e qual quimioterapia vai depender de como é que é o tumor, qual tipo que é o tumor, o que vai precisar, etc. Isso aí. Essa é a jornada do Do paciente de uma forma paciente. geral. É. E É. por que que alguns pacientes, Aline, isso aí é uma dúvida também do paciente quando ele chega e a gente faz o diagnóstico, né? A dúvida dele é assim, então tá, eu vou precisar de químio e de rádio? Ou só de químio? Aí eu Vamos volto falar para aquela sobre isso. primeira pergunta, aquela outra pergunta que você me fez dentro da outra. Qual que é a diferença dos tumores do intestino, do reto e do canal anal?
Então, se você for pegar, pessoal, o intestino, né? Ele tem o intestino do lado direito, o transverso, o intestino do lado esquerdo, que a gente chama de cólon, que é o intestino grosso. Aí aqui vem uma parte tortinha, que é o sigmoide, e aqui embaixo, antes do ânus, a gente chama reto, e lá embaixo o ânus. A diferença, na realidade, é muito uma diferença de uma questão anatômica e de ter uma gordura que envolve o intestino, que a gente chama de peritônio, que é também uma barreira ali de proteção do intestino. O reto não tem esse peritônio. Então, o reto, normalmente, a gente faz químio e radioterapia. Então, o cólon, o cólon e o sigmoide, a gente não faz radioterapia, só quimioterapia. Já o canal anal é um tumor diferente. O canal anal é um tumor que é ali, normalmente, ele é um tumor que, inclusive, a histologia, o tipo do tumor é que a gente chama de carcinoma epidermoide, normalmente. Ele vem mais da pele, né, E, ali. e vem da pele ali, que envolve o canal anal e o ânus. E o cólon todo a gente chama de adenocarcinoma. Se a gente for pegar, você trouxe a questão dos artistas, e a gente pode falar nome, porque veio na imprensa, toda hora está na imprensa. Então, por exemplo, a Simone teve um tumor De do anos. canal anal, de Isso. anos, né? O Pelé, a Preta Gil, teve um tumor do intestino, se não me engano, a Preta também foi o intestino, foi Foi cólon. reto. Foi A reto? preta. Foi. Então, o Pelé foi cólon, a Preta Gil foi reto e A Simone, a anos. Simone, ânus. Então, Isso. aí a gente vê que são tumores diferentes, tratamentos diferentes, prognósticos diferentes, e o mais importante é estar na mão do especialista, para o especialista esclarecer todas as dúvidas. Exatamente. Tem gente que fala assim, chega no consultório e fala assim, eu vi agora que os tumores de reto não precisa de operar, aí você faz lá a radioterapia e a quimio e fica curado. Mais ou menos, né? Porque a intenção quando a gente faz a radioterapia e a quimioterapia para preservar o órgão, quer dizer que é para você matar o tumor e não precisar operar, são casos muito específicos, muito selecionados. Graças a Deus é um grupo brasileiro que começou com essa história, né? Meio que extrapolando o tratamento do câncer de anos, que hoje o tratamento dele é basicamente com a radioterapia e a quimioterapia, né? Mas são tumores que estão bem estabelecidos, os protocolos que encaixam para a gente não operar, né? O câncer ainda é uma doença essencialmente de tratamento operatório, seguido da terapia com a quimioterapia. E eu, mais ou menos, a Aline me corrige, mas a gente explica para o paciente, para ele entender, e você pode já ter ouvido sobre isso, né? Que a quimio ela vai ser feita geralmente após a cirurgia, com a intenção de evitar que o tumor volte ou que ele se espalhe, né? Que ele dê metástase para outros lugares. É basicamente isso mesmo, né, Aline? É, exatamente. Para intestino, cólon, né, o intestino grosso, a quimio é pós-operatória, na maioria absoluta das vezes. É raro a gente indicar para intestino grosso quimio pré-operatório. Tem estudo falando Tem, o disso. Foxtrot agora. Tem estudo falando disso, mas na prática, a gente não trouxe isso para a prática ainda. Cólon, a gente ainda faz cirurgia seguida de quimioterapia para quando é estadios mais avançados. O reto, aí você faz quimio e rádio, ou quimio e rádio junto, ou quimioterapia, depois quimio e rádio, e aí avalia a cirurgia. E é muito importante o que você falou aí, que realmente os pacientes têm essa expectativa, eu não vou operar. É claro que a gente quer preservar, sair da cirurgia, mas antes de tudo a gente quer preservar a vida do paciente. Exatamente. E se a taxa de cura for maior envolvendo a cirurgia, então a gente tem que indicar a cirurgia. Acho que quando a gente fala de câncer, a gente, por exemplo, quando você fala de um câncer de mama, que você não quer indicar mastectomia, e a maioria dos casos a gente não faz isso, mas é muito importante ter em mente que a parte estética, a parte de preservação de função, como por exemplo do ânus, é importante, mas mais importante que preservar a função é preservar a vida. Com certeza. Então, o reto, para indicar para não indicar a cirurgia, a gente tem que ter isso em mente. E detalhe, não apenas ter isso em mente, mas se a proposta é não indicar a cirurgia, tem que ser um paciente que vai aderir muito àquele segmento. Uhum. É de 3 em 3 meses, com retoscopia,
com ressonância. É, primeiro que para entrar no protocolo, né, o paciente ele tem que ter uma lesão que ela é acessível tanto ao dedo do coloprocto, quanto o paciente tem que ter acesso a esse segmento com ressonância e com reto flexível a cada 3 meses, né? Então, não é uma coisa simples e não quer dizer que não operou, que é um tratamento pouco mórbido, porque a gente sabe dos efeitos da radioterapia na própria função, né? Ela tem, assim, os seus efeitos, né? Claro que cada vez mais a radioterapia, ela consegue isolar direitinho a parte que vai ser tratada do tumor, tentando preservar e irradiar menos os órgãos que estão em volta, mas a gente sabe que algum grau de comprometimento funcional, né, vai acontecer da mesma forma que a cirurgia também tem, né, a sua morbidade, a sua taxa de complicação. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o tratamento do câncer de intestino, especialmente do câncer de reto também, ele precisa estar em boas mãos, né, Aline? E hoje a gente não consegue tratar sozinho, nem o cirurgião coloprocto sozinho, nem o oncologista sozinho, nem o radio-oncologista sozinho. É muito importante essas discussões e a individualização de cada caso, né? E eu trago mais ainda, para a gente, assim, né, nessa discussão, a importância da equipe multidisciplinar, de ter enfermeiro junto cuidando, de ter o fisioterapeuta junto para reabilitar. Então, essa equipe multidisciplinar toda, durante a quimioterapia, é fundamental ter o Fundamental. nutricionista, ter o dentista, muitas vezes, para prevenir a questão das aftas na boca. Então, a equipe médica é fundamental e a equipe de suporte também multidisciplinar é fundamental. E aí, pegando um gancho, hoje a gente está falando aqui, né, que é sobre as questões importantes no tratamento, mas só citando, que eu sei que você vai abrir isso em outros podcasts, em outros episódios, é a questão das inovações. Então, por exemplo, você falou da radioterapia. É muito importante uma radioterapia, Bem não só com um feita. radio-oncologista bom, que tenha experiência em reto, mas também com... Existem máquinas, né? Existem os aparelhos de radioterapia que conseguem fazer uma IMRT, que é um tratamento muito direcionado. A mesma coisa da cirurgia, que tem a questão. A cirurgia pode ser aberta, mais raro a gente vê hoje em dia, felizmente, por vídeo, e tem a questão da robótica. Então, foram acrescentando ao longo dos últimos anos tecnologias, né? Que, claro, tem diferenças de acesso, público, privado, né? E tudo, mas quando eu falo privado, a saúde suplementar, é importante a gente citar. Assim como na quimioterapia, que é a minha área, que tem a quimioterapia padrão, tem novas drogas, como são os anticorpos monoclonais e as imunoterapias, né? Então, é importante a gente ter em mente que essa jornada do paciente, ela envolve cirurgia primeiro, quimio e radioterapia em algumas situações, e tem as inovações aí nessa Em história. cada área. Aí, Aline, agora então eu quero que você explique bem a questão da imunoterapia, que é um assunto aí da moda e que está com certeza aí nas discussões familiares, né? O pessoal falando muito, a mídia noticiando muito a questão da vacina contra o câncer. Então, me conta que tal de vacina que é essa, o que é a imunoterapia, como é que funciona, dá uma aulinha pra gente aí. Vamos lá. Quando fala vacina contra o câncer, existem estudos com vacina realmente contra o câncer. Mas existem várias formas de imunoterapia. A vacina contra o câncer é uma delas que está em pesquisa. Então, vamos deixar a vacina de lado. É falado popularmente, imunoterapia, acho que é vacina. Não, vacina está em pesquisa, tem realmente, mas não é ainda na prática clínica. Quando eu falo de imunoterapia... E nem é para todo tipo, né, de câncer. Não, de forma nenhuma. E tem os grupos específicos. Nós vamos falar sobre câncer de intestino e quem que é o grupo que é beneficiado. Quando eu falo... Deixa eu só falar diferença básica, que o paciente fala assim, Aline, qual que é a diferença da quimio e da imuno? A quimioterapia, ela vai na célula tumoral e atinge lá dentro da célula tumoral. Então, o DNA, o núcleo da célula tumoral é atingido com a quimioterapia. Então, nós estamos falando, a quimio é um remédio que toma geralmente na veia, tem comprimido também para o intestino. Então, a gente vai na veia, na maioria das vezes, e vai lá na célula tumoral e atinge o núcleo da célula. Então, ela dá alguns efeitos colaterais, porque além de atingir a célula tumoral,
ela atinge também algumas células que replicam muito. Então, algumas vezes é as células da boca, que não é tumoral, mas assim. Então, a quimioterapia, basicamente, ela atinge as células que estão replicando muito. Então, principalmente a tumoral. Já a imunoterapia, ela não atinge a célula tumoral. Ela não entra, ela é um soro também, então é importante isso, é um soro que toma na veia, e ela não atinge a célula tumoral. Ela vai no seu sistema imunológico, lá no linfócitos B, e aumenta a produção de linfócitos. Ela destrava o seu sistema imunológico para aumentar a produção de mais células imunológicas para combater o tumor. Então, a imunoterapia, ela age de uma forma indireta. Se a químio age lá diretamente na célula tumoral, a imunoterapia, ela vai no seu sistema imunológico, destrava o seu sistema imunológico para combater o tumor. De uma forma muito geral, é isso. Então, um atinge a célula tumoral, o outro atinge o seu sistema imunológico para combater o tumor. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Para câncer de intestino, a gente sabe que a gente tem que ter uma alteração, né, no gene dessa célula, que a gente chama de instabilidade microsatélite. Para os pacientes que têm instabilidade microsatélite, a gente indica a imunoterapia, seja para tumor de intestino grosso, ou seja para reto. Canal anal, se é que os raríssimos casos, se tiver instabilidade microsatélite, a gente pode indicar. Mas então, de uma forma geral, é para um grupo muito pequeno de pacientes, geralmente 15% dos pacientes, a gente vai indicar imunoterapia, para reto é até menos, a gente vai indicar imunoterapia. Mas realmente é um tratamento, a gente fala que é o quarto pilar de tratamento oncológico. O primeiro é a cirurgia, o segundo é a quimioterapia, o terceiro é a radioterapia, e o quarto pilar, aquela pilastra que sustenta, é a imunoterapia. E é interessante você falar isso, porque fica aparecendo pelo noticiário, né, que foi dado nesse último estudo que aconteceu agora, que os pacientes portadores de tumores de reto, né, 100% desses pacientes foram curados com a imunoterapia, parecendo que é um tratamento milagroso e melhor que a quimio. Então, foi ótimo você ter explicado que, na verdade, a imuno ela não vai no tumor, ela vai nas células de defesa. Então, só da gente entender que ela não ataca diretamente o tumor, não tem como a gente falar que ela é melhor. Não é isso. É só um tratamento diferente, que não é para todo mundo. E esse estudo que foi 100% curado, é um estudo pequeno, né? Lógico que o estudo tem valor, porque, de fato, é um estudo que foi positivo em 100%, mas é um estudo que foi feito para 12 pacientes. E 12 pacientes que tinham a instabilidade microsatélites, né, que é o tipo mais raro dos tumores do reto, aproximadamente 4% só dos tumores do reto. Então, para os outros 96%, a maioria deles, a gente não vai ter esse benefício. É um estudo importante, né? Claro, porque para esses 4% é um estudo que norteia, especialmente porque antigamente, igual você falou, ele não era usado de primeira, né? E nesse estudo, a imunoterapia foi usada como primeira linha, né? Como o tratamento. Então, assim, gente, é um universo, né? O câncer de intestino, os tratamentos para o câncer de intestino são um universo que a gente tem aí para escolher o bom tratamento. Eu acho que isso precisa estar com uma equipe, igual você comentou, multidisciplinar junto. São decisões compartilhadas, cada vez mais individualizadas, né, Aline? Envolver a equipe multidisciplinar e individualizar cada caso. E é importante as pessoas só, assim, como mensagem quanto mais precoce, a gente está falando dessas novas tecnologias, são para tumores, a maioria das vezes, principalmente imunoterapia, quimioterapia, para tumores mais avançados, mas o que a gente quer na realidade é que o paciente nem precise disso. Nem precise disso. A gente quer que o paciente só precise do cirurgião, só fica na mão da Fernanda. E fica só com cirurgia, entendeu? Só lá na colono, né, que a gente já identifique lá e já trate. Exatamente. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a taxa de cura. Um tumor de intestino estadio 1 mais precoce, nós temos 95% de chance de cura só com a cirurgia. Então, é esse
os casos que a gente quer que chegue na gente, só para, vem aqui de 3 em 3 vezes, o paciente fala comigo assim, o que você vem? O que eu tenho que vir aqui de 3 em 3 vezes? Eu falo Tomar assim, um café. só para eu te benzer. Eu falo assim, só para eu te benzer, pra você vir aqui bater papo comigo e te benzer. Então, é esses os casos que a gente quer. Então, fiquem atentos, acima de 45 anos, Para tem quem que não fazer tem história colonoscopia. de nenhum tipo de câncer, Isso. acima de 45 anos, você que não está nem lembrando do seu intestino funciona bem todos os dias. Então, isso é uma prevenção. Prevenção a gente faz quando a gente não tem sintoma. Não é para esperar sintoma, não é para esperar sangue oculto positivo, não é. Se você tem 45 anos, chegou sua hora de fazer a sua primeira colonoscopia. E, pelo amor de Deus, um sangue oculto positivo não precisa fazer mais. Não repete. Não repete para dar negativo. Eu tenho vários pacientes. Pânico, também. Doutor, eu fiz o sangue oculto positivo, convém pedir de novo? Eu falei assim, para quê? Para dar negativo, eu quero que se for para dar positivo, tem que dar positivo. Para a gente procurar o porquê que está dando positivo. Aí, se deu positivo, a gente vai fazer colonoscopia, vai fazer endoscopia, se a coluna estiver normal. E assim, e se deu também o sangue oculto positivo, já não desespera também achando que é câncer. Porque a maioria dos sangue ocultos positivos não estão relacionados a tumores, né? É um número meio mágico, mas, de novo, é aproximadamente 4% dos sangue ocultos positivos que estão relacionados a tumor. Muitas vezes são outras causas, né? Divertículo pode causar um pequeno sangramento que você não vê. Hemorroida, uma fissura anal. Enfim. Até verme pode causar. Até verme. Né? Então, uma giardíase, um estrongiloides, aqueles verme da roça, todo mundo pode ter isso. Pode ter, exatamente. E pode dar sangue oculto positivo. Mas se deu, não insiste em procurar o negativo, não. Tem que investigar. Tem que fazer a coluna e pronto, né, Aline? Exatamente. Bom, Aline, a gente vai voltar a conversar de outros assuntos, se Deus quiser, né? Bom, foi um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Então, esse foi o nosso segundo episódio do podcast Na Cozinha. Agradecer já de pronto a Botânicas também, que está nos apoiando nesse projeto super legal de levar informação para você aí da sua casa, que são dúvidas muito comuns, muito corriqueiras e que a gente precisa falar sobre isso de uma maneira mais acessível. E sempre baseado em evidência, claro, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio. Até mais, pessoal.